Você está prestes a receber uma das maiores transferências financeiras da sua vida. E o mais impressionante, seu espírito já sabe disso. Existe uma pressão diferente no ar ultimamente. Uma sensação estranha de que algo grande está prestes a acontecer. Não é ansiedade, não é ilusão, é reconhecimento. E nos próximos minutos, você vai entender exatamente por que essa liberação foi aprovada. E por que ela está vindo agora, especificamente agora, para você. Fique até o final, porque o que vou compartilhar aqui vai mudar a forma como você enxerga cada atraso, cada porta fechada e cada noite que você passou sem dormir, perguntando se valeria a pena continuar. Vai valer. Já valeu. E a prova disso está chegando. Você já teve aquela sensação de estar num elevador que subiu rápido demais? Aquela pressão no peito, aquele desconforto físico que não tem explicação lógica? É exatamente assim que a proximidade de uma grande liberação se manifesta no corpo de quem foi preparado para receber. Não é pânico, é pressão de transformação, é o peso do que está prestes a pousar na sua vida. E olha, eu sei que você já ouviu isso antes. Já viram promessas que não chegaram. Já acreditou em algo que demorou mais do que esperava. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda está aqui, né? Ainda está buscando, ainda está acreditando. Isso não é teimosia. Isso é fé com musculatura. E musculatura só se forma com resistência. Vamos falar sobre o que realmente está acontecendo com você agora. Nos últimos meses, ou talvez nos últimos anos, você sentiu como se estivesse trabalhando duro demais para resultados pequenos demais. Como se a conta não fechasse de jeito nenhum. Como se existisse um bloqueio invisível entre você e a prosperidade que você sabe, no fundo do coração, que foi destinada para a sua vida. Você faz tudo certo. Ora, age, planeja, se esforça, mas parece que tem uma parede de vidro entre você e a abundância. Você consegue enxergar, mas não consegue tocar. Isso tem nome e não é maldição. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Não é punição, é preparação. Existe um princípio que pouquíssimas pessoas entendem sobre prosperidade. Recursos entregues antes do tempo destroem o recipiente. Imagine que você tem um copo de plástico fino. Se você derramar água morna, ele aguenta. Mas se você derramar água fervendo, ele derrete, distorce, perde a forma. O problema não era a água. Era o copo não estar pronto para aquela temperatura. Você já viu aquelas histórias de pessoas que ganharam na loteria e estavam falidas 5 anos depois? Não é coincidência. É exatamente isso. O dinheiro chegou antes da maturidade, antes do discernimento, antes da capacidade de administrar não apenas os reais, mas o peso, a responsabilidade e o propósito que dinheiro de verdade carrega. O céu não é cruel quando atrasa. O céu é preciso. E agora você está chegando nesse ponto de precisão. Essa é a razão da pressão que você está sentindo. Não é pressão de fracasso, é pressão de forja. É o momento final antes do metal virar aço. Pensa comigo.
Nos últimos tempos, algumas coisas na sua vida começaram a se desfazer de um jeito que não faz sentido aparente. Uma amizade esfriou sem motivo claro. Um projeto que parecia promissor simplesmente não decolou. Uma oportunidade que parecia boa no papel simplesmente não se concretizou. E você ficou se perguntando: o que está acontecendo? Por que tudo que toco parece não dar certo? Mas e se eu te dissesse que essas rupturas não são sinais de fracasso, mas sim limpeza de campo? Que o céu está literalmente removendo o que não pode sustentar o próximo nível da sua vida? Quando uma obra vai receber uma fundação nova, a primeira coisa que acontece é a demolição do que estava antes. E demolição parece destruição para quem não sabe que uma construção nova está vindo. Parece perda, parece retrocesso, mas é preparação de terreno. Algumas relações que saíram da sua vida tinham data de validade. Não porque fossem ruins necessariamente, mas porque não tinham capacidade de conviver com a versão de você que está chegando. Às vezes, a presença de certas pessoas funciona como âncora emocional que impede o avanço. Não por maldade, mas por limitação mútua. E o amor maior é o que permite que cada um cresça no seu próprio tempo. Mas tem algo mais profundo aqui que preciso te mostrar. Você não é o primeiro na sua família a lutar com questões financeiras. Pensa na sua história. Pensa nos seus pais, nos seus avós. Quantas gerações antes de você viveram na escassez, não por falta de esforço, mas por falta de acesso, por estruturas que foram construídas para mantê-los exatamente onde estavam? Quantos sonhos foram engolidos pelo peso da sobrevivência? Quantos talentos nunca foram desenvolvidos porque havia contas mais urgentes do que aspirações? Isso que você carrega não é só sua história, é a história de quem veio antes. E a liberação que está chegando não serve apenas para você. Ela quebra um padrão geracional. Ela reescreve a narrativa da sua linhagem. Quando você prospera, você não prospera sozinho. Você carrega nas suas mãos a resposta para orações que seus antepassados fizeram sem ver a manifestação. Isso é peso. Isso é propósito. E é exatamente por isso que o processo precisou ser tão cuidadoso. Dinheiro com propósito é diferente de dinheiro comum. Dinheiro comum entra e sai. Dinheiro com propósito transforma. Mas para transformar, ele precisa cair em mãos capazes de administrar transformação. E mãos capazes são mãos que passaram pela escola da espera, da paciência e da fidelidade no pouco. Você foi fiel no pouco, nem sempre do jeito perfeito, mas fiel. Você pagou contas quando estava sufocado. Você serviu quando estava exausto. Você continuou acreditando quando a lógica mandava desistir. E cada um desses momentos foi registrado. Cada noite de oração foi anotada. Cada lágrima de frustração foi contada. Agora vem a parte que muita gente não sabe, e que talvez seja o ponto mais importante desse vídeo inteiro. A pressão que você está sentindo agora, essa sensação de que algo está prestes a se mover, não é gerada por você. Você não está criando essa expectativa do nada. Essa pressão vem de fora para dentro. É o peso do que está chegando na direção da sua vida que está gerando essa tensão no seu espírito. Quando vai chover no sertão nordestino depois de uma longa seca, os animais já sabem antes. Os pássaros mudam de comportamento. O ar fica diferente. A terra parece respirar de outro jeito. Não é superstição, é sensibilidade ao que está vindo. E você, nesse exato momento, é como a terra do sertão que depois de tanto tempo sentindo o sol, começa a perceber a umidade do que está chegando. Você está na virada, e a virada tem uma assinatura muito específica. Ela parece desconforto antes de parecer alívio. Vamos falar sobre como você chegou até aqui, porque essa parte é importante para que você entenda o valor do que está prestes a receber. Enquanto muita gente ao seu redor escolheu o atalho,
Você escolheu o processo. Enquanto outros se anestesiavam de formas variadas, seja na distração, no vício, na fuga, você continuou presente na dor do crescimento. Isso não significa que você é melhor do que ninguém. Significa que você foi escolhido para um tipo diferente de jornada. E jornadas diferentes têm chegadas diferentes. Sabe aquela noite, talvez não uma, mas várias, em que você estava tão cansado que a única coisa que fez foi deitar e entregar? Quando parou de lutar com suas próprias forças e simplesmente disse: "Não consigo mais, eu preciso de ajuda"? Esses momentos de rendição não eram fraqueza. Eram a porta de entrada para o que não poderia ser alcançado pela força humana sozinha. A submissão, quando o mundo grita para você se rebelar, é um ato de força extraordinária. Continuar quando tudo diz para parar é contra a cultura espiritual. E os que praticam isso são forjados num nível diferente. Agora pensa nas rejeições que você viveu. Aquele emprego que não deu, aquele contrato que não fechou, aquela parceria que não avançou. Na hora doeu, na hora pareceu injusto, mas olha para trás agora. Quantas dessas rejeições te protegeram de situações que teriam te destruído? Quantas portas fechadas te redirecionaram para caminhos que você nunca teria considerado por conta própria? As rejeições não eram abandono, eram proteção com aparência de negativa. E existe uma razão muito específica pela qual certas portas não abriram antes. Se tivessem aberto, os recursos teriam vazado por feridas que ainda não tinham sido curadas. Você já passou por situações onde recebeu uma quantia maior do que o normal e ela simplesmente sumiu? Não porque você foi irresponsável, mas porque havia buracos emocionais que consumiam tudo que chegava? Havia padrões de autossabotagem que você nem reconhecia como tal. Havia pessoas ao redor que drenariam tudo antes que você pudesse construir algo sólido. O céu viu isso e esperou, não com impaciência, com amor cirúrgico. Enquanto você amadurecia, enquanto as feridas cicatrizavam, enquanto o discernimento se aguçava, o processo de aprovação estava acontecendo nos bastidores. E agora, como um arquiteto que finalmente vê a fundação pronta para receber o peso do edifício, a liberação foi autorizada. O veredito já foi dado. Você está pronto. Isso não significa que você é perfeito. Significa que você é capaz. Capaz de receber, de manter e de multiplicar. Capaz de usar a prosperidade como instrumento de propósito e não apenas como símbolo de status. Capaz de abençoar outros com o que chegar nas suas mãos, sem perder o que foi construído com tanto custo. E agora me diz, você consegue sentir isso enquanto eu falo? Essa confirmação interna, esse sim que ressoa no seu peito? Isso não é sugestão, é reconhecimento. Seu espírito já sabe o que sua mente ainda está aprendendo a processar. Agora, preciso te falar sobre algo que vai acontecer quando essa liberação chegar, porque é importante que você esteja preparado para não perder o que está vindo. Quando a provisão aparecer, ela pode vir de uma forma tão inesperada, tão limpa, tão diferente do que você imaginou, que sua primeira reação será desconfiar. Você vai conferir os detalhes 2, 3, 4 vezes. Vai perguntar para alguém próximo se aquilo é real. Vai esperar algum problema aparecer. Isso é normal. É o mecanismo de defesa de quem esperou muito. É a cautela de quem já foi decepcionado. Mas não deixe que esse ceticismo protetor se torne um bloqueio para o que foi genuinamente enviado para você. O discernimento nesse momento é crucial. Nem tudo que parece grande é bom. Nem tudo que parece oportunidade carrega propósito. Por isso, o treinamento que você passou serviu também para aguçar seu instinto. Você agora tem a capacidade de sentir a diferença entre uma porta que foi aberta para você e uma armadilha com aparência de porta. Confie no que você sente. Confie no processo que te trouxe até aqui.
E quando a provisão chegar, não a esconda com medo de inveja, mas também não a exiba com necessidade de validação. Receba com gratidão tranquila, com consciência de que isso é apenas o começo, não o pico, porque o que está vindo não é o máximo. É o primeiro movimento visível de um fluxo que vai continuar, se você administrar com sabedoria e propósito o que foi depositado nas suas mãos. Agora, vamos falar de algo prático, porque espiritualidade sem ação é devaneio. O que você precisa fazer agora, nesse período de transição entre o antigo e o novo, para garantir que está posicionado corretamente para receber? Primeiro, limpe seu espaço mental. Isso significa começar a substituir ativamente pensamentos de escassez por pensamentos de administração. Não de riqueza vaga e abstrata, mas de administração concreta. Quando você pensa em dinheiro, qual é a primeira emoção que aparece? Medo, culpa, vergonha? Esses são os últimos rastros das feridas antigas tentando se reinstalar antes de serem completamente curadas. Reconheça, nomeie e deliberadamente substitua por uma afirmação de capacidade. Eu fui preparado para administrar bem o que vem para mim. Segundo, organize o que você já tem. O céu lê sua relação com o pouco como indicador de como você vai tratar o muito. Se você tem 500 na conta e não sabe para onde vai, não sabe suas contas de cabeça, não tem nenhum nível de organização financeira, como você vai administrar 50 mil reais ou 500 mil? Não com perfeição, mas com intenção. Comece agora. Hoje, uma planilha simples, uma anotação no celular, o que for. O ato de organizar o que você tem é um sinal enviado de que você está pronto para mais. Terceiro, proteja seu ambiente emocional. Nesse período de transição, você vai perceber que algumas pessoas ao seu redor vão agir de forma estranha. Podem ficar mais críticas, mais negativas, mais presentes de um jeito que drena. Isso acontece porque existe algo na atmosfera espiritual que reconhece quando uma transferência está em movimento, mesmo que as pessoas não compreendam conscientemente o que estão sentindo. Não precisa afastar ninguém com drama, mas precisa ser sábio com o quanto de espaço você dá para vozes que não estão alinhadas com o seu processo. Quarto, e esse é fundamental, continue servindo. Existe uma lei espiritual e também comprovada pela ciência comportamental que diz que a generosidade ativa o fluxo. Não estou falando de dar o que você não tem. Estou falando de manter o coração aberto para o outro, mesmo quando você ainda está no processo de espera. Uma palavra de encorajamento, um ato de cuidado, uma pequena ajuda quando você pode. Isso não empobrece você. Isso mantém o canal aberto. Agora preciso acrescentar algo que raramente é dito nesse tipo de conversa, mas que faz toda a diferença entre quem recebe e quem sustenta o que recebeu. Existe uma diferença enorme entre acreditar que você vai receber e estar verdadeiramente preparado para o peso do que chega. Muita gente ora pedindo provisão, mas nunca parou para pensar concretamente: o que eu farei quando isso chegar? Não de forma supersticiosa, como se planejar fosse atrair o contrário, mas de forma madura, como quem sabe que bênção sem planejamento vira bagunça. Pensa numa torneira aberta num balde furado. A água entra, mas não fica. O problema não é a fonte, é o recipiente. E recipiente se conserta com consciência, não com mais fé. A fé trouxe a água, a sabedoria mantém o balde inteiro. Por isso eu te pergunto agora, e quero que você responda de verdade para si mesmo. Se amanhã chegasse na sua conta uma quantia que mudaria sua vida, o que você faria primeiro? Quem você chamaria? Quais decisões tomaria nas primeiras 72 horas? Você tem alguém de confiança, um consultor, um mentor, um familiar com experiência financeira, com quem poderia conversar antes de agir por impulso?
Essas perguntas não são para gerar ansiedade, são para despertar responsabilidade. Porque a virada financeira que está chegando não é o fim da sua história, é o início de um capítulo onde as decisões que você tomar nos primeiros dias vão definir se essa provisão se torna fundação ou se vira apenas uma memória de quando as coisas melhoraram por um tempo. Você não chegou até aqui para ter um momento. Você chegou para construir um legado. E construir legado exige visão de longo prazo, num mundo que vive em modo imediato. Exige dizer não para o que parece bom agora, mas prejudica o que é grande depois. Exige cercar-se de pessoas que pensam em geração, não apenas em mês que vem. Exige ter clareza do seu propósito maior. Porque quando você sabe para onde está indo, fica muito mais fácil saber o que levar na mala e o que deixar para trás. Tem uma cena que acontece com frequência no Brasil e que precisa ser nomeada aqui com respeito e sem julgamento. Uma família que viveu décadas na limitação financeira finalmente recebe uma herança, uma indenização, um prêmio, uma oportunidade de negócio que dá certo. E em menos de 2 anos, tudo se foi. Não por má vontade, não por falta de fé, mas porque a mentalidade não foi atualizada junto com o saldo bancário. Mentalidade de escassez com dinheiro na conta produz decisões de escassez com dinheiro na conta. Você compra o que nunca pôde comprar. Ajuda todo mundo que pede porque sente que deve isso ao grupo. Não consegue dizer não com firmeza. Não tem referências de como investir porque nunca ninguém na família investiu. E em pouco tempo, o ciclo antigo se reinstala com uma dívida nova por cima. Isso não vai acontecer com você. Não porque você é especial no sentido de ser superior, mas porque você está tendo essa conversa agora, antes da chegada. Porque você está atualizando a mentalidade enquanto aguarda a manifestação. Porque você está entendendo que prosperidade sustentável é uma combinação de graça recebida e sabedoria aplicada. Graça sem sabedoria desperdiça. Sabedoria sem graça esgota. Mas graça e sabedoria juntas, isso constrói algo que atravessa gerações. E falando em gerações, preciso tocar num ponto que vai mexer com você de um jeito diferente. Você já pensou nos seus filhos, nos seus netos, nas pessoas que vão existir por causa de você, olhando para trás e vendo o momento em que tudo virou? O momento em que a linha da família mudou de direção? Esse momento, para muitos que estão lendo agora, é esse. É essa temporada. É essa virada que está sendo gestada enquanto a pressão ainda parece insustentável. Você é o ponto de inflexão da sua linhagem. Não no sentido de que vai resolver tudo sozinho ou de que o peso é só seu, mas no sentido de que o que você fizer com o que está chegando vai criar um novo padrão de referência para quem vier depois de você. Seus filhos vão crescer vendo um pai, uma mãe que soube receber com responsabilidade, que não desperdiçou na euforia, que não escondeu por medo, que usou a provisão para construir algo real. Esse exemplo vale mais do que qualquer herança financeira, porque exemplo forma mentalidade. E mentalidade é o ativo mais valioso que existe, o único que ninguém pode tomar de você. Quando você age com sabedoria nessa virada, você está literalmente programando os filhos e netos que ainda nem nasceram para uma relação diferente com dinheiro, com propósito e com fé. Está quebrando não apenas padrões de escassez, mas instalando padrões de abundância administrada que vão se perpetuar muito além da sua própria vida. E isso é o que significa ser escolhido de verdade. Não o escolhido que recebe e exibe, mas o escolhido que recebe, administra, multiplica e transmite. O escolhido que entende que a bênção individual sempre carrega dimensão coletiva. Agora quero que você faça algo comigo nesse exato momento. Coloca a mão no peito. Sente o coração batendo.
Esse coração que atravessou tudo que você atravessou, que aguentou as noites difíceis, que continuou batendo mesmo quando você pediu força para continuar, esse coração agora está batendo no limiar de uma nova temporada. E eu quero que você diga, em voz alta ou em silêncio, do jeito que se sentir mais confortável: eu estou pronto para receber. Não com desespero, com convicção, não como pedido, como declaração de quem reconhece que o processo foi cumprido. Isso importa. A postura interna com a qual você recebe importa tanto quanto o que você recebe. Vamos falar agora sobre o que essa liberação carrega além do dinheiro em si, porque essa parte é onde a maioria das pessoas perde a dimensão real do que está acontecendo. Dinheiro é, antes de tudo, uma ferramenta poderosa, capaz de amplificar o que já existe. Se você tem caráter, dinheiro amplifica seu caráter. Se você tem generosidade, dinheiro amplifica sua generosidade. Se você tem propósito, dinheiro amplifica seu propósito. Mas da mesma forma, se há insegurança não resolvida, dinheiro amplifica a insegurança. Se há medo de abandono, dinheiro pode amplificar esse medo de formas que você nunca imaginou. É por isso que a preparação importa tanto. Não para que você seja perfeito, mas para que as amplificações que acontecem sejam das partes boas e não das partes não curadas. O dinheiro que está vindo carrega instrução. Isso parece poético, mas é literalmente verdade. Quando você recebe uma quantia significativa, você vai ser colocado diante de escolhas que vão revelar quem você se tornou. Gastar tudo de uma vez em coisas que não constroem. Ou investir parte, guardar parte, ajudar alguém com parte. Atrair pessoas que querem o que você tem. Ou discernir quem estava presente antes e merece estar presente agora. Deixar o dinheiro mudar sua identidade. Ou deixar sua identidade definir o que você faz com o dinheiro. Cada uma dessas escolhas é uma aula. E quem foi preparado tem vantagem porque já internalizou as respostas antes de receber as perguntas. A transferência que está chegando também carrega capacidade de ativar chamados. Sabe aquele projeto que você tem no coração há anos, mas nunca teve recursos para tirar do papel? Aquela causa que você quer apoiar, mas sempre parece que não sobra? Aquela mudança de vida que você sabe que precisa fazer, mas o financeiro sempre foi o obstáculo? Essa provisão não é apenas para pagar contas, é para liberar chamados que estavam esperando pela base financeira para se tornarem realidade. Você não foi preparado apenas para receber conforto, foi preparado para se tornar canal de transformação. E canais precisam de fluxo, não de represas. Então, quando o dinheiro chegar, além de pagar o que precisa ser pago, além de organizar o que precisa ser organizado, se pergunte: qual chamado essa provisão está ativando na minha vida? Qual é o próximo movimento de propósito que agora se torna possível? Essa pergunta separa quem recebe de quem transforma. Agora vou te falar sobre algo que quase ninguém tem coragem de abordar nesse tipo de conteúdo, mas que é absolutamente necessário para que você não tropece justamente na chegada. O perigo do merecimento mal compreendido. Quando você passa por muito para chegar em algum lugar, existe uma tendência natural de sentir que merece aquilo de um jeito que pode se tornar problemático. Não o merecimento saudável de reconhecer que o processo foi real e os resultados são legítimos, mas um merecimento que começa a criar uma narrativa de que você não precisa mais aprender, não precisa mais se submeter, não precisa mais crescer porque já chegou. Isso é uma armadilha. Uma armadilha sofisticada demais para quem passou por muito para chegar até aqui. A chegada de uma grande provisão não é o fim do processo de formação. É a abertura de um novo ciclo com novos desafios, novas responsabilidades e novas áreas onde você vai precisar da mesma humildade que te trouxe até aqui.
Os maiores tombos acontecem logo depois das maiores subidas, porque a euforia da conquista baixa a guarda. Você foi preparado para receber. Continue sendo ensinável para manter e multiplicar. Guarda isso. A postura que te trouxe até aqui é a mesma postura que vai te levar para o próximo nível. Gratidão, humildade, fidelidade e serviço. Não apenas no período de escassez. Sempre. Chegando ao final, preciso te deixar com uma imagem que vai ficar com você. Pensa num agricultor no interior do Brasil. Ele preparou o solo no calor insuportável de outubro. Plantou em novembro, jogando sementes numa terra que parecia seca demais para receber vida. Cuidou em dezembro, quando os outros estavam de férias e celebrando. Aguardou em janeiro, quando as primeiras chuvas vieram tímidas e incertas. E então, em março, a colheita começa a aparecer. Verde, abundante, carregada. Alguém de fora olha e vê a fartura de março. Mas o agricultor sabe que março começou em outubro, que a abundância visível é apenas a manifestação do que foi invisível por meses. Você está no seu março. Tudo que foi plantado em silêncio, tudo que foi cuidado sem audiência, tudo que foi regado com lágrimas e aguardado com fé, está chegando ao ponto de colheita. E quando as pessoas ao seu redor virem o que vai se manifestar na sua vida, elas verão março. Mas você e eu sabemos a verdade. Isso começou muito antes, custou muito mais do que aparece. E tem um peso de propósito que a maioria das pessoas não vai conseguir medir de fora. Não precisa explicar seu processo para ninguém. Não precisa justificar sua colheita. Receba com dignidade, com gratidão e com consciência de que o próximo ciclo de plantio já começa junto com a colheita atual. Porque o escolhido não para de semear quando começa a colher. O escolhido entende que a abundância é um ciclo contínuo, não um destino final. Você foi avaliado. O veredito foi aprovado. Não porque chegou à perfeição, mas porque demonstrou disposição real para o processo. Porque quando poderia ter desistido, escolheu continuar. Porque quando o mundo ofereceu atalhos, você escolheu integridade. Porque quando relacionamentos e oportunidades saíram da sua vida, você não se amargou, mas confiou que havia proteção no que parecia perda. Essa postura não é comum, e coisas incomuns produzem resultados incomuns. Então faz o seguinte agora. Nos comentários aqui embaixo, escreve a palavra aprovado, não como ritual vazio, mas como declaração consciente de alguém que reconhece que o processo foi cumprido e a liberação está em movimento. E enquanto você faz isso, me diz também, qual foi o maior aprendizado que você tirou de uma porta que fechou na sua vida? Qual rejeição, olhando para trás, foi na verdade uma proteção? Quero ler sua resposta. Quero entender sua história. E quero que você veja, nos comentários dos outros, que você não está sozinho nessa jornada. Se esse vídeo chegou até você hoje, não foi por acidente. O algoritmo não é mais esperto do que o propósito. Às vezes, o conteúdo certo chega na hora certa porque a hora certa chegou. E se algo aqui ressoou no seu coração, se você sentiu aquele arrepio de reconhecimento em algum ponto, você sabe o que isso significa. Compartilha esse vídeo com alguém que também está na fase de espera, que está cansado, mas não desistiu, que está na pressão, mas mantém a fé. Às vezes, a palavra certa... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10.
00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.